Bom dia, pessoal. Estamos aqui continuando, o nosso curso do PLE para eletromagnetismo e hoje a gente vai concluir as etapas aí da revisão matemática necessária para o curso. Hoje a gente vai concluir as últimas operações de cálculo vetorial. Então, sobre cálculo vetorial, o que a gente viu? Coisas muito simples. A gente definiu quais são os elementos infinitesimais de integração para a linha, para a superfície e também para o volume. Então, o elemento infinitesimal de linha é o dl, ele é um vetor que aponta na direção de crescimento dessa linha. E o elemento infinitesimal de superfície também é um vetor, ele aponta na direção normal da superfície a ser integrada e a sua magnitude é igual à área dessa superfície ds. Já o elemento de volume, dv, ele é proporcional ao volume infinitesimal e ele é um escalar, ele não é um elemento vetorial. Então hoje nós vamos ver as 3 outras operações vetoriais que a gente pode fazer com campos vetoriais e campos escalares. Então essas 3 operações são o divergente, o rotacional e o laplaciano. A operação que a gente viu na última aula foi a operação de gradiente. Vocês lembram o que ela relaciona? O gradiente, ela relaciona um campo vetorial a um campo escalar. Então o gradiente é uma operação sobre o campo escalar. Então se eu tenho um campo escalar U, o meu gradiente do campo escalar vai resultar em um campo vetorial. E a gente definiu que esse campo escalar a gente vai chamar de potencial do campo vetorial em questão. Certo? Então eu posso aqui, por exemplo, relacionar 2 campos. Eu tenho uma relação entre um campo escalar e um campo vetorial. O divergente e o rotacional serão outras 2 relações entre campos também. Só que o divergente vai ser uma relação entre um campo vetorial e um campo escalar, também da mesma forma como o gradiente, mas ele é diferente, a gente vai discutir isso. E o rotacional é a relação entre 2 campos vetoriais. O laplaciano, a gente vai enxergá-lo como uma derivada segunda. Ok? Então vamos lá, vamos primeiro discutir o divergente. Imagine que eu tenho uma carga no ponto P, uma carga elétrica, por exemplo. A gente sabe que associada a esta carga elétrica irá surgir um campo elétrico. Então vamos imaginar que essa carga elétrica aqui seja uma carga que cria linhas de campo elétrico. Ou seja, a presença desta carga elétrica cria essas linhas de campo elétrico. Agora imagine que eu quero criar alguma forma de calcular a relação entre esses 2 fenômenos. O fenômeno, obviamente, da existência da carga elétrica e do surgimento de linhas de campo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma superfície S fechada em torno dessa carga. Essa aqui é uma superfície fechada, como por exemplo uma casca esférica, uma casca cilíndrica, a casca de um cubo. É uma superfície fechada. Para onde é que vai apontar o vetor normal? O vetor normal vai apontar saindo dessa superfície aqui, ds. ds em todas as direções, certo? Uma operação que eu posso fazer aqui é a seguinte. Imagine que eu faço agora a integral ao longo dessa curva fechada S do meu vetor A. Meu vetor A aqui está em amarelo, então deixa eu colocar ele em amarelo. Meu vetor A, produto interno,
o meu vetor ds. Todo mundo concorda que o valor dessa integral vai ser positiva se a minha carga, que está ali desenhada em preto, gerar linhas de campo. Por quê? Porque quando eu pegar aqui a minha componente, vamos escolher uma outra cor, vamos escolher o verde aqui. Eu pegar uma componente aqui do produto interno nesta componente ds, a projeção será positiva, certo? Quando eu pego nessa outra componente ds, a projeção será positiva. Por quê? Porque tanto ds quanto o campo estão na mesma direção. Então, ao longo de toda a minha superfície S fechada, quando eu faço a integral ao longo de toda a superfície, esta integral vai ter um resultado positivo maior do que zero. O que acontece se eu tenho, por exemplo, uma carga de sinal oposto, né? Então eu tenho aqui uma carga que absorve campos. Absorve campos. Aqui pode ser um campo elétrico, pode ser o campo que você quiser. Então o que acontece? Eu vou traçar de novo a minha superfície S. Ela é uma superfície fechada em torno dessa carga. E eu vou fazer agora, novamente, a minha integral de superfície. E esses vetores aqui, apontando na direção normal da superfície, vão ser os meus vetores ds. Porque a gente definiu na última aula que ds é um vetor normal à superfície de interesse. O que está acontecendo aqui agora? Os meus campos, as minhas linhas de campo do campo A, estão na direção oposta de ds. O que significa que todas essas somas aqui vão dar contribuições negativas. Percebem? Então, se eu fizer essa integral aqui, integral de A ds, essa integral aqui será menor do que zero. O que acontece se eu tenho uma região onde eu não tenho nenhuma linha de campo sendo criada ou absorvida? Então imagine que eu tenho aqui uma região em que eu tenho linhas de campo nessas direções, por exemplo. E eu crio uma superfície S, uma superfície fechada, e eu vou fazer ao longo dessa superfície fechada a mesma operação. Então veja, aqui no meu lado direito, por exemplo, as linhas de campo que estão saindo desse volume estão na mesma direção do meu vetor ds. Isso vai provocar componentes positivas na minha integral, quando eu fizer A interno ds, A produto interno ds. Contudo, na minha direção oposta, no lado esquerdo aqui da minha superfície, essas componentes estarão no sentido contrário do campo elétrico aqui, né? Mas o campo vetorial qualquer que seja. Eles estarão no sentido contrário das linhas de campo. O que significa que a soma total aqui, né? Quando a gente fizer a integral e somar as duas faces, ou as várias faces dessa superfície S fechada, a integral de superfície a ds vai ser exatamente igual a zero, se não existe nem surgimento e nem absorção de linhas ao longo deste volume V, que é limitado pela superfície S. Então aqui a gente já vê uma relação muito interessante. Não, Maurício, a superfície não tem que ser simétrica não, certo? Veja, nesse mesmo exemplo que eu estou mostrando aqui, a superfície não é simétrica. O que vai acontecer? Aqui a concentração será maior, a concentração de linhas de campo é maior, mas a área é menor, então isso vai se compensar.
certo? Aqui no lado esquerdo, a concentração é menor, mas a área é maior. Então, quando eu faço essa multiplicação, isso é compensado e dá exatamente igual a zero. Ok? Beleza. Então, aqui a gente está estabelecendo uma relação, certo? Existe uma relação entre essa integral, a integral a ds, e a quantidade de um certo elemento. Esse elemento é um elemento que é gerador ou absorvedor de linhas de campo. Se eu não tenho dentro daquele meu volume S nenhum elemento que gere ou absorva linhas de campo, toda linha de campo que entra deve também sair da minha geometria. Toda linha de campo que entra deve também sair da geometria. O que significa que essa soma ao longo desta superfície será igual a zero. Mas se eu tenho algum elemento gerador, tá aqui a minha superfície S, é uma superfície fechada, né? Só para a gente sempre ter isso em mente, que isso é muito importante. Se eu tenho aqui algum elemento gerador, então haverá linhas de campo que não entraram na minha superfície, mas que estão saindo da minha superfície. Então ele vai criar um desbalanço naquela integral. Portanto, eu posso relacionar aquela integral com a densidade de cargas geradoras ou absorvedoras. No caso aqui, cargas, a gente vai... Óbvio, são cargas porque a gente está tratando de eletromagnetismo. Mas pensem em elementos geradores de campo. A gente vai chamar esses elementos de geradores de campo de cargas para o campo elétrico, por exemplo. E aí a gente vai chamá-lo de cargas elétricas para gerar o campo elétrico, certo? Beleza. Só que eu preciso agora fazer um operador, né? Se eu tenho aqui essa superfície S, ela vai ter um certo volume. Eu posso chamar esse volume de ΔV. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma relação para poder encontrar qual que é, de fato, o valor da minha densidade de cargas geradoras ou absorvedoras. Então, como a gente já tinha dito antes, nós estabelecemos uma relação que é a integral ao longo da superfície S de A ds. Esse cara daqui é o que a gente chama de fluxo. Fluxo do campo E ao longo da superfície ds. Só que eu quero esse fluxo como densidade volumétrica. Então eu vou dividir esse fluxo por uma quantidade ΔV. E como eu quero que esse cara daqui seja infinitesimal, eu vou dizer que ele é o limite quando esse ΔV tende a zero. Por que isso é importante? Porque eu estou pegando, eu já apaguei, mas eu estou pegando essa minha superfície aqui, ó. A minha superfície é S. E estou fazendo com que ela se diminua, tendendo ao próprio ponto infinitesimal onde está essa carga. Então eu estou pegando esse meu volume dV, ou minha superfície S, e estou fazendo com que ela se torne cada vez menor. Então eu estou fazendo com que a minha superfície cada vez mais tenda a circular
a encapsular a região onde de fato está a minha carga que está gerando aquele campo. Então eu estou fazendo o limite em que ΔV tende a zero. Então meu ponto de observação irá tender exatamente ao ponto onde está a minha carga. Certo? Então vocês entendem a importância da existência do limite nessa definição. Esta equação aqui eu vou chamar de divergente de A. Ok? Todo mundo entendeu conceitualmente o que é a operação de um divergente? Eu estou calculando o fluxo em torno de uma certa superfície e fazendo um limite. Fazendo o limite em que o meu volume tende àquela minha carga que está gerando o campo elétrico. Ou campo, qualquer campo que seja, certo? O campo vetorial. Aqui eu vou usar carga campo elétrico porque, obviamente, lá na frente a gente vai ver que esta é a relação entre a carga e o campo elétrico. Mas existe aqui um encapsulamento, isso é importante. Eu estou fazendo o limite, fazendo com que o meu volume ΔV tenda a zero em torno da minha carga, que é o elemento que está gerando aquele campo. Então é o fluxo dividido por ΔV. Robson, o que você está dizendo é mais de um ponto gerador de campo? Na verdade, eu não sei se você está se referindo a essa situação aqui. Pera aí, deixa eu tentar exemplificar o que eu quero dizer. Você está se referindo a essa situação aqui, a essa situação em que eu tenho, por exemplo, uma carga Q1 e uma carga Q2, e eu tenho uma superfície aqui que está tendendo a zero, é isso que você quer dizer? Certo. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai estabelecer um limite, certo? Então o nosso rotacional não, o nosso divergente, ele vai ser definido para todos os pontos no espaço. Então eu vou ter um divergente aqui, um divergente aqui, um divergente aqui, um divergente aqui. E esse divergente só será diferente de zero neste e neste ponto. Certo? O divergente em si será um campo escalar. Por quê? Porque ele vai definir qual que é a minha densidade de carga ao longo de todo o espaço. Eu vou ter um divergente, um valor de divergente para cada ponto. E ele só será diferente de zero nos pontos onde eu tenho elementos geradores de campo. João perguntou se em eletromagnetismo é mais usual esta do limite ou utilizar o operador nabla. Com certeza utilizar o operador nabla, certo? A gente utiliza o operador nabla. Mas o operador nabla não veio do vácuo. O operador nabla ele vem da definição conceitual, que é essa que a gente está apresentando aqui. Certo? Então, a definição é essa que foi apresentada. Mas a maneira como a gente vai operar esse operador vai ser com o vetor nabla, certo? Com o operador nabla. Da mesma forma como a gente define derivada em função de um limite, certo? A gente define derivada em função de um limite, mas na hora que a gente vai derivar de fato, fazer uma derivada, a gente não utiliza os limites. A gente já vai com as derivadas que a gente já conhece, certo? Então aqui é a mesma ideia. Então vamos dar uma olhada lá no divergente, certo? Então o divergente, a gente pode dizer que ele é o fluxo líquido por unidade de volume. Tá nessa definição aqui, certo? Eu até vi que eu digitei errado eu botei com N, foi mal, vou corrigir. Então, ele é um ponto, num ponto P, ele é o fluxo líquido de um certo campo vetorial A por unidade de volume naquele ponto específico. E a gente pode escrevê-lo dessas duas formas, div A ou nabla interno A. Certo? E aí, a nossa definição que é o limite quando ΔV tende a zero, aquele espaço tende a zero desta integral, do fluxo líquido, que é essa integral de superfície fechada do campo interno, o nosso vetor ds, dividido pelo volume ΔV. Beleza?
Então aqui está aqueles casos, né? Enfim, vocês podem ler isso aqui depois. Vamos lá tentar deduzir quem é que é o meu divergente. Então vamos lá. A gente já viu que o divergente é uma divisão entre o meu fluxo líquido do meu campo vetorial e o meu elemento de volume, certo? Vamos tentar aqui fazer essa dedução em termos de coordenadas genéricas. Então imagine que eu tenho uma coordenada genérica, deixa eu apagar aqui, e nessa minha coordenada genérica eu vou definir um fluxo em torno dessas minhas superfícies. Então meu volume aqui, ele vai ter, se eu tenho 6 coordenadas, ele vai ter 6 faces, correto? Desculpa, 6 coordenadas não, eu tenho 3 coordenadas e ele vai ter 6 faces. Então, esse aqui é meu volume, aqui dentro, por exemplo, está o meu ponto de observação. Eu vou ter aqui 3 fluxos associados. Vamos imaginar que o meu eixo aqui, ó, é o meu eixo IJK. Certo? Aquelas minhas 3 coordenadas genéricas. Então eu vou ter linhas de campo entrando nas minhas faces na direção J. Eu vou ter linhas de campo entrando nas minhas faces na direção K. E eu vou ter linhas de campo entrando nas minhas faces na direção I. Eu posso facilitar esse cálculo dividindo essas componentes em 3. Eu vou chamar ela de fluxo na direção I, mais fluxo na direção J, mais o fluxo na direção K. Essas coordenadas aqui, se forem cartesianas, por exemplo, então serão x, y, z. E ele vai parecer um cubo. Se forem cilíndricas, ela vai ter outras definições, né? Se for cilíndricas, ela vai parecer um cilindro e as coordenadas serão ρ, φ e z. Se forem esféricas, essa superfície será esférica e essas coordenadas serão r, θ e φ. Então eu vou expandir esse cara daqui em funções de Taylor, em séries de Taylor. Então como que funciona a série de Taylor? Eu igualo uma função f de x a uma função em um certo ponto A mais a derivada enésima no ponto A vezes x menos a elevado a n sobre n fatorial. Eu vou fazer a aproximação pela série de Taylor só para os 2 primeiros termos. O termo em torno do ponto P, esse ponto A aqui é o ponto de avaliação da minha série de Taylor, né? Então vou fazer minha série de Taylor em torno do ponto P, que é o ponto onde eu quero calcular o divergente. Certo? E eu vou usar só o primeiro termo. Então eu vou usar só o primeiro termo. Por quê? Porque eu estou estabelecendo um limite quando o meu volume tende a zero, né? Então estas derivadas aqui, elas vão tender a zero quando eu tomo o meu limite. E só o primeiro termo que vai de fato fazer diferença nessa equação. Então onde é que eu estou avaliando o meu fluxo? Eu estou avaliando o meu fluxo em 2 pontos. No ponto PI mais DI sobre 2 e PI menos DI sobre 2. Que pontos são esses? Se eu tenho aqui a minha superfície, eu tenho aqui meu volume, né, que é uma superfície fechada. O volume é delimitado por uma superfície fechada. Quem é que vão ser essas 2 faces, né? O meu I está nessa direção aqui, né? IJK. Então, essas faces serão a primeira face e a última face aqui dessa superfície, certo? A face frontal e a face posterior. Se eu tenho uma distância que eu posso chamar de DI, posso chamar essa minha distância de DI, então eu vou estabelecer a minha série de Taylor bem no centro desse espaço.
no centro desse volume. Então, a minha face frontal, essa que está aqui desenhada em verde, estará no ponto, vou desenhar em verde aqui, P de x mais DI sobre 2. E a minha face traseira, que aqui está em amarelo, vai estar no ponto P de... No caso, P de I, né? Eu botei X, mas é P de I. P de I mais DI sobre 2. E a minha outra face estará no ponto P de I menos DI sobre 2. Então eu vou fazer as minhas aproximações de série de Taylor para esses valores. Tenha em mente que eu estou fazendo a minha série de Taylor aqui, né? Então, PI é o meu ponto A na série de Taylor, né? Então, quando eu faço x menos A na série de Taylor, o que sobra é isso aqui, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente calcula no segundo termo, derivada enésima no ponto A, vezes x menos A elevado a n. Esse x menos A aqui vai ser quem? Vai ser menos DI sobre 2 e DI sobre 2, na série de Taylor. Ok? Então, ó, é isso que a gente tem aqui nessa equação 3.44. Eu estou dizendo que o meu fluxo no ponto PI mais DI sobre 2 vai ser igual ao meu primeiro termo da série de Taylor, que é o fluxo no ponto central, mais a derivada de primeiro grau, ou seja, a derivada do fluxo no ponto I, DI, vezes x menos A. Quem é x menos A? É DI sobre 2. Dividido por n fatorial, que para o primeiro termo é igual a 1. Então aqui ele não vai aparecer no primeiro termo. Mais os termos de ordem superior. Já na outra face de I, o que eu vou ter? A mesma expansão em série de Taylor. Então, o meu fluxo I, calculado no meu ponto central, que é PI, menos dessa vez. Por que surgiu esse menos? Porque eu estou avaliando na face que está agora a menos DI sobre 2 do centro. Eu vi a face frontal e a face posterior vai estar a menos DI sobre 2. Então, o primeiro termo aqui, né, o termo de ordem 1 da série de Taylor será menos aquela derivada parcial do meu fluxo, del psi del i, vezes a distância, né, que é x menos a. É a distância entre o meu ponto de observação e o ponto central da série de Taylor. Então essa distância aqui agora é menos DI sobre 2, isso vai resultar nesse sinal de menos, mais os termos de ordem superior. Certo? Beleza. Então como é que agora eu vou fazer a combinação desses termos, né? Agora eu vou fazer a soma. O meu fluxo na direção I será igual à soma desses dois termos. Só que note que quando eu fizer essa integral, ou melhor, a integral não, quando eu fizer o produto, né, o produto interno ds, eu tenho ds nas direções opostas, porque veja só, está um pouquinho lotada aqui essa imagem, mas vamos lá, vamos fazer de novo. Espera aí, eu tenho aqui o meu volume, e eu estou fazendo agora esse produto interno nas duas faces. Então, quando eu fizer o produto interno nessa primeira face aqui, na face que a gente tinha pintado de verde, quem é que vai ser o meu vetor ds normal, né? O meu vetor ds aqui, ele será hjhk di, desculpa, di não, dj dk na direção AI. E quem é que vai ser o meu vetor na outra face? Ele aponta
saindo do volume. Então, na outra face, ele vai ser essa quantidade, só que com um sinal de menos. Perfeito? Então, quando eu fizer essa soma aqui, quando eu fizer a soma, eu estou fazendo essa soma levando em consideração a orientação desse fluxo. Então, o que eu estou fazendo não é uma soma, é uma subtração, na verdade, porque eles estão em sentidos opostos, estão sendo avaliados em sentidos opostos. Então, eu estou fazendo a subtração destas duas quantidades aqui. Estou fazendo a subtração dessas duas quantidades. Por quê? Porque em DI sobre 2 o fluxo está sendo avaliado saindo do volume, o que é na direção AI. Em menos DI sobre 2, o fluxo está sendo avaliado também saindo do volume. Só que desta vez, sair do volume é no sentido menos AI. Então isso vai introduzir um sinal negativo aqui. Então meu fluxo total na direção I será dado... Opa! Deixa eu concluir. Meu fluxo total na direção I será dado pela subtração entre esses dois valores. Então veja que interessante, né? Ele vai dar proporcional à derivada parcial entre o meu fluxo I, del I, vezes DI. Quem é DI? DI é esta variação aqui, ó. DI é esta variação, que surgiu ali quando a gente expandiu na série de Taylor. Então aqui eu estou substituindo quem é meu fluxo, né? Meu fluxo é o meu vetor AI multiplicado pelo módulo de ds. Esse cara daqui é o meu fluxo, né? E eu posso retirar dj e dz desta equação. Por quê? Porque dj e dz não dependem de I. Então eu posso tirar dj e dz. Agora, hj e hz, que são os fatores de conversão, eu não posso tirar, porque os fatores de conversão, como a gente já viu, podem sim depender das outras coordenadas. Então, como eu estou tratando aqui de coordenadas genéricas, eu ainda não posso tirar hj e hz de dentro dessa equação, de dentro dessa derivada parcial em relação a I. Certo? Mas dj e dz eu posso tirar. Então, estão fora agora da equação. Então, meu fluxo total na direção I será igual a essa quantidade aqui, ó. Uma derivada parcial da minha componente em I do vetor multiplicado pelos fatores de conversão HJ e HZ. Ah, desculpa, gente. Aqui é K, não é? Tá certo, não é. Tem razão. Aqui onde tem DZ, HZ, esse cara daqui é para ser K. Viagem da minha cabeça. Não é Z, certo, Robson? Aqui é K. Eu vou corrigir isso aqui no PDF e mando para vocês, tá? Mas aqui é DK e HK. Ok? Beleza. Então aqui, semelhantemente, a gente pode definir para as outras duas variáveis, J e K. O fluxo na direção J e o fluxo na direção K. Lembrando que aqui, bem observado, não é Z, aqui é K, né? A terceira. DK aqui também. Ok? Então, quem é que vai ser o meu divergente? Meu divergente vai ser a soma desse fluxo dividido pelo meu volume. É o limite, né? Mas aqui eu já estou operando com operadores infinitesimais, então eu não preciso tirar o limite. Então, meu resultado é esse que vocês estão vendo aqui, ó. O meu divergente, na sua forma genérica, vai ser a soma dos meus fluxos em I, J e K dividido pelo meu elemento de volume dV. Nossa, esse erro se propagou pelo PDF todinho, não foi? Então, ó, aqui é HK, 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 e no último não tem. Beleza.
É porque a gente vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V no LaTeX. Se você não vê o erro logo no início, tudo vai virando Z. Tudo vai virando... O erro vai se propagando facilmente, né? Então, beleza. Então, esta é a forma genérica do meu divergente. Eu tenho os 3 elementos de conversão aqui. Por quê? Quando eu divido pelo meu dv, né? Meu dv é quem? Meu dv é HI, HJ, HK, DI, DJ, DK, né? Então, quando eu divido, vai cancelar esses termos aqui. E o que vai sobrar é 1 sobre HI, HJ, HK. Ok? E aí, quando a gente substitui, a gente obtém os divergentes para cada uma das coordenadas. Tá? Então, o divergente para x, y, z é simplesmente a soma das derivadas parciais de cada uma das componentes do vetor A. Então, del AX, del X, del AY, del Y, del AZ, del Z. Simples assim. Nas coordenadas ρ, φ e z, a gente vai ter HJ, que aqui no caso vai ser H, φ, é igual a ρ. A gente precisa multiplicar o φ pelo raio para poder obter o comprimento do arco. Então, todo lugar onde tiver HJ, você vai substituir por ρ. Então, onde é que a gente vai fazer essa substituição? A gente faz essa substituição nessa primeira fração, 1 sobre HI, HJ, HK. O HJ vai valer ρ. Então, vai surgir 1 sobre ρ na frente das três derivadas parciais. E onde é mais que a gente tem HJ? A gente tem HJ na primeira derivada, então por isso que surge aqui um termo ρ a ρ. Aqui esse termo aqui, ó, ρ a ρ. Não sei se essa forma foi a melhor de fazer isso aqui. Esse termo ρ a ρ aqui, ó, veio da presença do HJ dentro daquela derivada. E a gente também tem HJ nessa terceira derivada aqui, na derivada em relação a z. Só que ρ não tem dependência com z, né? São duas variáveis independentes. Então ele pode sair da derivada. E aí, como a gente tem 1 sobre ρ multiplicando todas as três derivadas, eles vão se cancelar. E aí isso resulta em del AZ, del Z. Sem nenhuma contribuição aqui desta coordenada ρ na terceira derivada. O que obviamente é esperado, né? Já que a gente precisa ter o mesmo resultado de coordenadas retangulares com relação à coordenada z, né? Porque a coordenada z é a mesma, então ela não pode contribuir de forma diferente em dois sistemas diferentes. A coordenada é a mesma, o resultado tem que ser o mesmo. Para coordenadas esféricas, a gente tem, mais fatores de conversão. No caso do ângulo θ, o fator de conversão é o raio r. E no caso do ângulo φ, o fator de conversão continua sendo o raio cilíndrico ρ. Só que ρ não faz parte do sistema esférico, então a gente precisa substituir ρ por r seno θ. E aí, se você fizer essas substituições, você vai obter esta forma aqui que está sendo exibida nessa terceira equação aqui. Ok? Sobre o divergente, a gente pode colocar aqui as duas principais, relações, propriedades. A primeira delas é que o divergente ele é distributivo, ou seja, o divergente de uma soma vetorial é igual à soma dos divergentes. Certo? Então eu posso fazer a distribuição do divergente. E a segunda, que é interessante, é o divergente da multiplicação entre um campo escalar e um campo vetorial. Eu posso fazer uma multiplicação, né, de campo escalar com campo vetorial. E se eu faço o divergente desse produto, então ele vai ser igual, como na regra da cadeia, vai ser igual a U divergente de A mais A gradiente de U. Certo? A produto interno gradiente de U. Tem razão, Robson. Puxa vida. O A está repetido, né? Aqui. Então, mais uma coisinha para eu corrigir lá. Valeu, obrigado. Aqui é B, né? Valeu.
Vamos lá. Teorema da divergência. A partir da definição do divergente, a gente pode inferir que o meu fluxo AdS vai ser igual à integral volumétrica do meu divergente de A naquele mesmo volume. Então, o que esse teorema quer dizer? Se eu tenho um volume e eu tenho aqui dentro uma certa distribuição de cargas, tenho aqui uma certa distribuição de cargas, o que esse teorema está dizendo? Se eu calcular o fluxo do meu campo A ao longo dessa superfície ds, então aqui, ó, se todos esses elementos são geradores, eu vou começar a ter o surgimento de linhas de campo, né? Eu vou ter o surgimento de linhas de campo. Então eu posso calcular um fluxo líquido em torno dessa superfície S. Esse cara daqui vai ser igual à minha integral volumétrica do divergente de A. O que quer dizer esse segundo termo? Esse segundo termo é a soma das contribuições de cada uma dessas cargas. Se eu consigo uma função matemática que descreve essa distribuição de cargas, eu integro essa distribuição de cargas no volume V e eu vou obter a carga total. Então, esta segunda parte da equação aqui, isso aqui é igual a carga, a quantidade de carga dentro desse volume. E quem é que vai ser o meu divergente? Meu divergente é a minha densidade volumétrica de cargas. Por que meu divergente é a densidade volumétrica? Ele foi definido, né, como fluxo dividido por ΔV. Então, quando esse ΔV tende a zero, isso aqui vai tender à densidade volumétrica. Então, meu fluxo de campo vai ser igual à soma das minhas cargas dentro daquele espaço. Ou seja, a integral da densidade volumétrica de cargas dentro daquele volume V. É isso que quer dizer o teorema da divergência. O teorema da divergência estabelece uma relação entre o fluxo líquido de um campo em uma superfície e a quantidade de cargas dentro daquela superfície. Como é que eu quantifico essa quantidade de cargas? Eu faço uma integral volumétrica do divergente, já que o divergente me retorna a densidade de elementos geradores de campo, que para campo elétrico serão as cargas elétricas. Todo mundo entendeu o teorema da divergência conceitualmente, o que ele quer dizer? Porque a equação está aqui, né? O importante é entender o que é que o teorema da divergência está relacionando. Ele relaciona o meu fluxo de campo em um volume, ou seja, meu fluxo ao longo da superfície que delimita esse volume, com a minha soma das contribuições da carga que está dentro daquele volume. Então ela vai ser uma integral volumétrica da densidade de cargas. E a densidade de cargas é o divergente daquele campo. Ok? Então, tudo bem até aí. Vamos partir para o próximo elemento, a próxima operação, que é o rotacional de um vetor. O rotacional de um vetor, a ideia por trás do rotacional é a mesma ideia por trás do divergente. Só que agora ele vai relacionar dois campos vetoriais. Então vamos imaginar uma outra situação. A gente já sabe pela lei de Biot-Savart, que vocês devem ter visto lá em Física 3, mas a gente vai ver de novo aqui, mas eu só estou usando isso como um exemplo, que quando eu tenho uma corrente I fluindo ao longo de um certo caminho, o que acontece? Eu crio em torno desta corrente I um campo magnético nessa direção, né?
Ok? Isso aqui não é novidade para ninguém. Então, eu crio aqui em torno dessa direção um campo... Eita, peraí. Passo por trás e aqui na frente. Isso. Eu crio um campo magnético. Eu quero agora, com o rotacional, estabelecer uma relação entre essas duas quantidades. Da mesma forma como eu estabeleci uma relação entre o campo elétrico e a carga elétrica, ou melhor, generalizando, né, entre os geradores de campo e os absorvedores de campo e essas linhas de campo, agora eu quero estabelecer uma relação entre campos que fazem rotações e os geradores dessa rotação, que aqui no caso é a corrente elétrica, né, que causa uma geração de um campo que rotaciona em torno deste gerador de campo. Então, obviamente, se eu fizer aqui a integral de superfície, como eu fiz no divergente, ela vai ser igual a zero, certo? Porque as linhas estão rodando, elas estão entrando e saindo. Se eu criar um volume aqui, por exemplo, eu crio um volume limitado por uma superfície S em torno desta região. As mesmas linhas que estão entrando estão saindo deste volume. Então não serve para o meu propósito. O que eu tenho que criar é uma linha. Então eu vou criar uma linha num caminho fechado em torno do meu condutor. E eu vou criar um caminho L. E qual é a integral que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral nesse caminho fechado L de A dl. Que diferença isso faz agora? Para onde é que vai estar apontando esse dl? O dl vai estar apontando na direção do crescimento desta linha. Então, o dl vai estar apontando nessas direções aqui. Já dá para ver agora que as contribuições do campo na direção de dl serão sempre positivas. Vocês concordam com isso? Então aqui, em vez de calcular o fluxo, eu vou calcular aquela variável que a gente chamou de circulação. Eu vou calcular a circulação do campo A em torno de L. Obviamente que aqui a gente já começa a imaginar que a relação vai ser corrente, no caso densidade, né, de corrente, com o campo magnético. Né? Então a gente já sabe que essa relação agora de rotacional vai ser uma relação utilizada para campo magnético. Mas lá na frente a gente define novamente essas questões. Mas por enquanto basta a gente perceber que a circulação ao longo dessa linha L vai ser igual, quer dizer, vai ser igual não, né? Ela vai ser positiva quando houver dentro dessa superfície S, e por superfície S aqui eu quero dizer a superfície que está limitada pela curva L, ela não é mais uma superfície fechada, né? Ela é uma superfície que aqui nesse caso, nesse exemplo aqui é um disco, tipo uma pizza, né? Então, a minha circulação aqui vai ser positiva, melhor, não vou nem dizer positiva, ela vai ser diferente de zero quando eu estiver dentro desse disco S, dentro desta superfície S, que agora não é mais fechada, quando eu estiver dentro dessa superfície S, um elemento gerador de rotação. Um elemento que induz a rotação do campo em torno daquele ponto. Da mesma forma como eu fiz lá com o meu divergente, eu estou interessado em encontrar as densidades. Né? Então eu vou avaliar não apenas esta circulação. Eu vou avaliar esta circulação em unidades de área. Que área é essa? É a área da superfície que é delimitada pela curva L, fechada em torno do meu condutor. E eu vou tomar o limite quando esse ΔS tende a zero. Né? Então eu vou fazer esse ΔS aqui tender a zero. E esse cara vai ser o meu rotacional. Então tá aqui a minha
definição, meu rotacional de A vai ser o limite, tá aqui dentro dos parênteses, né? O meu limite quando ΔS tende a zero de uma densidade, só que agora ela é uma densidade superficial da minha circulação. Então estou relacionando matematicamente, novamente, os meus geradores de rotação no campo com o próprio campo A que surge desta indução, né? Só que aqui o que acontece? Agora eu quero apagar tudo. Se eu crio uma corrente em uma determinada direção, o meu campo, pela regra da mão direita, vai ser induzido nessa orientação. Aqui seria o campo magnético. Se eu faço uma corrente na direção contrária, o meu campo vai ser induzido na direção contrária. Então isso faz diferença. Ou seja, a orientação do elemento gerador, que aqui no caso é a corrente I, faz diferença neste caso particular para qual direção o meu campo será rotacionado. Então, o rotacional precisa ser uma quantidade vetorial. O rotacional de qualquer campo A tem que ser igual a um vetor. Tem que ser um vetor qualquer. Enfim, não sei porque que eu usei a letra V, mas ela tem que ser um vetor. Ok? Então, nós vamos fazer essa circulação, nós vamos definir estas circulações nas três direções. Na direção I, J e K. E dividi-lo pelas superfícies I, J e K. As superfícies normais, a I, J e K. E eu vou somar essas três componentes, direto dessa forma. Então eu vou criar componentes AI, AJ e AK. Vou fazer a minha circulação nessas três direções e somo as contribuições dessas três direções. Essa soma toda aí vai ser o rotacional de A. Então, só para a gente se lembrar, o que é o rotacional de A? É a circulação de A por unidade de área, quando essa área tende a zero, orientada nas três direções do meu espaço cartesiano. Do meu espaço cartesiano não, né? Do meu espaço genérico. Beleza. Então notem que o rotacional é uma operação que acontece nas três direções, mas quando a gente avalia em cada uma das três direções, a gente está operando com as outras duas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a circulação em X, eu vou observar essa circulação no plano YZ. Quando eu estou fazendo a circulação em Y, eu estou observando aquela curva S em torno do plano XZ. E quando eu estou observando a minha circulação normal a Z, eu estou observando aquela curva, aquela circulação no plano XY. Deixa eu desenhar isso, porque ficou um pouco confuso da maneira como eu falei, não foi? Então imagine que eu tenho aqui o meu eixo X, Y, Z, e eu estou aqui avaliando quem é o meu rotacional no ponto P. Então, quando eu for avaliar o meu rotacional em relação à minha superfície, que é normal a X, eu vou fazer ela ao longo de uma curva cuja normal é a X, certo? Então, essa é a minha primeira circulação. A minha segunda circulação vai ser normal à direção Y. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, então ela vai ser normal à direção Y. A minha segunda curva vai ser essa daqui, ó. Vai ser a minha segunda circulação. E a minha terceira circulação vai ser normal a Z.
Então ela vai estar nessa direção aqui. Certo? Então vejam só. A minha primeira circulação, que é a circulação normal a x, ela está descrita num plano YZ. A minha segunda circulação, que é a circulação na componente Y, vai estar num plano XZ. E a minha terceira, que é a normal ao vetor AZ, estará num plano XY, paralelo ao plano XY. Certo? E essas três circulações vão resultar as três componentes do rotacional. Aqui vamos avaliar para XYZ, porque nesse caso ela fica complicada pra caramba, então a gente vai avaliar para XYZ para a gente ter ideia de como é que acontece a dedução desse cara. E aí em XYZ fica um pouquinho mais simples da gente entender. Então vamos observar a primeira circulação apenas, ou seja, a circulação de ADL para esta curva L na direção normal ao vetor x. Então a gente vai dizer que ela é a circulação de L em x. Note que essa circulação, obviamente, vai ser uma curva que está no plano YZ. E aí a gente pode dividir essa circulação em 4 caminhos diferentes. Caminho AB, BC, CD e DA. Então a gente pode dividi-la em 4 componentes, como está aí exemplificado na integral ali em cima. Vai ser a mesma integral ADL, só que nessas 4 curvas. A gente vai dividir esta curva L total em 4 curvas menores, porque a gente consegue escolher o vetor DL de maneira mais inteligente. Então, quem é que vai ser a minha primeira integração? Note que aqui eu estou também fazendo o mesmo esquema de divisão por séries de Taylor. Então, quem é que vai ser esse cara daqui? Quem é a minha direção AB? Quem é o meu comprimento, meu trecho AB, né? Meu trecho AB é esse trecho aqui de comprimento DY. Então, meu produto vetorial entre A e DL vai estar relacionado à componente AY do meu campo vetorial aqui nesse espaço. Por quê? Porque o meu DL vai ser igual a AY, o vetor unitário, certo? Então, esse AY com A maiúsculo é a componente em Y do campo, e o meu AY com chapéuzinho é o vetor unitário. Então, este produto interno aqui vai ser AY vezes DY. Só que ele não está avaliado no ponto central. Ele está avaliado no ponto central, um deslocamento do ponto central aqui, um deslocamento na direção Z de dz sobre 2. Que aqui no caso na direção negativa. Então ele está deslocado de menos dz sobre 2. Então o que eu tenho não é exatamente o meu ponto avaliado, o meu vetor avaliado no ponto P. O que eu tenho é o meu vetor avaliado no ponto P deslocado de uma distância menos dz sobre 2. Isso está representado aqui pelo primeiro termo da série de Taylor. Exatamente como a gente fez anteriormente com o fluxo, só que agora em relação ao módulo do campo. Ao módulo do campo não, em relação à direção do campo na direção Y. Certo? A componente do campo na direção Y. Então todo mundo entendeu de onde a gente obteve essa primeira equação? O processo é o mesmo, tá? A gente variou a posição do campo em relação a Z. Analogamente, a gente faz a mesma coisa para as outras componentes. Então, no trecho BC, eu estou integrando na direção de Z. Então, ele vai ser dz a Z. Só que o meu ponto
não é exatamente o ponto avaliado no centro, P. Ele está deslocado de uma quantidade dI sobre 2. E está deslocado na direção positiva. Então eu tenho mais dI sobre 2 e o primeiro termo da expansão em séries de Taylor da componente AZ, mas em relação à componente Y. Por quê? Porque a minha variação, meu deslocamento, foi ao longo de Y. As minhas outras duas componentes estão em sentido negativo. Por que elas estão em sentido negativo? Porque o meu DL alterou a sua direção. Então, na curva, aqui não é AB, não. Aqui é AB, BC, CD. Aqui é a direção CD. Então, na direção CD, eu estou indo na direção menos AY. Certo? Então, por isso, o meu produto interno vai ter aqui um valor negativo. E o meu DZ está deslocado para cima, né? Na parte positiva. Então, ele se soma aqui, porque a minha distância aqui é DZ sobre 2, positiva. E o meu último trecho, que é o trecho... Está errado novamente. Aqui não é BC, aqui é DA. Aqui é o trecho DA, que é o último trecho, também está no sentido oposto, né? No sentido oposto do vetor AZ. Então eu criei esses quatro trechos, né? Eu até coloquei aqui DA em cima e esqueci de corrigir na equação. Ó, DA tá aqui, ó, trecho DA. Ok? Depois eu vou corrigir e mandar para vocês a versão correta no SIGA. Ok? Então, dessa forma, a gente obtém o resultado somando todas essas componentes. Note que as componentes no termo avaliado AZ vão se cancelar, né? Quando a gente faz essa soma. Então, aqui eu tenho DYAY, DZAZ nas duas primeiras equações, e nas outras duas equações eu tenho menos DYAY e menos DZAZ. Então vai haver aqui um cancelamento, né, desses termos. Só o que vai sobrar são os termos diferenciais. Então o meu fluxo de L em X vai ser igual a DYDZ, que multiplica essas derivadas parciais cruzadas. Então, a derivada parcial de AZ em relação a Y menos a derivada parcial de AY em relação a Z. Então, a minha primeira componente será o limite, né? Será a primeira componente que está na direção X, e ela vai ser o limite quando o ds tende a zero. Esse dsx, essa superfície em X. Então, nesse caso particular aqui, esta derivada, esse limite de 1 sobre ΔS vai virar 1 sobre ds, o módulo ds. E ds, para coordenadas cartesianas em X, é igual a dydz. Então, meu ds vai cancelar esse dydz aqui, ó. Esse dydz vai se cancelar com esse limite aqui, ó. Então vai cortar uma coisa com a outra e vai sobrar só essa componente aqui. AX vezes a derivada parcial cruzada, né? Então delta AZ, parcial AZ, parcial Y, menos parcial AY, parcial AZ. Beleza, então agora a gente pode fazer analogamente para as outras variáveis, as outras componentes Y e Z. Então a gente chega nessa última equação aqui, ó. O rotacional de A, que eu também posso expressar como nabla vetorial A, vai ser igual a AX, parcial de AZ em relação a Y, menos parcial de AY em relação a Z, mais AY, parcial de AX em relação a Z, menos parcial de AZ em relação a X, mais AZ, parcial de AY em relação a X, menos parcial de AX em relação a Y.
Isso fica confuso muito rapidamente, então uma forma mais simples de escrever essa relação é através do determinante que a gente está vendo aqui nessa equação abaixo aqui, né? Então eu coloco aqui no topo do meu determinante os meus vetores ax, ay e az. Na segunda linha do determinante eu coloco meus operadores parciais, né? Del x, del y, del z. E na última linha eu coloco as minhas componentes do vetor A sobre o qual eu quero aplicar o rotacional. Como é que eu vou operar esse cara daqui, né? Eu vou fazer o meu determinante copiando essas linhas aqui, né? Então, ax, ay, del x, del y e ax, ay, e vou realizar a minha operação como determinante tradicional, né? Então a gente faz aqui nessa linha. Então a primeira componente vai ser ax, derivada parcial de az em relação a y. A segunda componente de ax vai ser esse cara daqui, ó, operado nessa direção. Então, menos ax, derivada parcial de ay em relação a z. Depois a gente continua operando normalmente, né? Então, ay, derivada parcial de ax em relação a z, menos a derivada parcial de az em relação a x. Então, a gente tem que sempre pensar nessa derivada parcial. Eu vou derivar tudo que tiver na terceira linha. Então, quem entra na derivada não é o vetor. Quem entra na derivada é o que está na terceira linha desse determinante aqui. É preciso prestar atenção nessa ordem para evitar confusão aqui, né? Beleza? Para coordenadas cilíndricas, esse aqui é o resultado, certo? Esse resultado é mais fácil da gente ver de onde ele surge no determinante. Então aqui no determinante, ó, eu posso memorizar esse determinante de maneira mais simples, sabendo que ele é construído da mesma forma, só que aqui, fora do determinante, eu tenho o meu fator de conversão. Fora do determinante eu tenho o meu fator de conversão, 1 sobre ρ. E dentro do determinante eu tenho a multiplicação do meu fator de conversão. Tanto pelo vetor unitário, quanto pela minha coordenada φ. Certo? Para memorizar, a gente pode pensar da seguinte forma. Na hora que eu vou fazer a minha operação, eu preciso converter de vetor para comprimento. Então eu multiplico pelo meu fator de conversão. Mas na hora de representar o vetor, eu preciso desfazer essa conversão. Então eu divido. A gente pode usar essa regra para tentar lembrar onde é que vão os meus fatores de conversão, certo? E para coordenadas esféricas, eu tenho tudo isso aqui. Mas você não precisa memorizar isso. É muito mais fácil a gente memorizar a forma matricial. Então aqui a gente pode pensar da mesma forma como a gente pensou anteriormente. Na hora de a gente colocar os elementos dentro da minha matriz, eu preciso converter de ângulo para comprimento. Então eu estou multiplicando pelos meus fatores de conversão, R e R seno θ. Que aqui no caso de Φ é igual a ρ, né? Mas novamente, representando em esféricas, a gente precisa colocar como R seno θ. Então eu estou multiplicando tanto meus vetores quanto as minhas componentes em Φ. E derivadas parciais se mantêm iguais. Então eu estou convertendo de ângulo para comprimento. Na entrada. E na saída, como eu preciso fazer a representação de um vetor e esse vetor está em termos de r θ φ, eu preciso desfazer essa conversão.
Então eu preciso retirar os dois fatores de conversão. Que aqui no caso, os três fatores de conversão, certo? Só que no caso de esféricas, o primeiro fator de conversão é igual a 1, que é o fator de conversão de R. É igual a 1. Então aqui no caso eu vou retirar a influência desses dois fatores de conversão. Beleza? Bem, espero que isso tenha facilitado aí para a gente decorar esta relação aqui. Propriedades do rotacional. Primeiro é o rotacional da soma, né? Aqui está faltando um parênteses. Então, o rotacional de A mais B vai ser igual ao rotacional de A mais o rotacional de B. O rotacional do rotacional vai ser expresso como um produto aqui entre o vetor A e o divergente de B, menos B divergente de A, mais B operado com o vetor nabla. Então esse cara daqui vai dar um escalar multiplicado pelo vetor A, menos A operado com nabla multiplicado pelo vetor B. O rotacional do produto entre um campo escalar com um campo vetorial vai ser resolvido da mesma forma que a gente resolveu anteriormente a relação entre o divergente, né? A gente fez essa operação com o divergente lá na frente, né? Então ele vai ser a mesma coisa, vai ser U rotacional de A mais gradiente de U vetorial A. E existem duas definições importantes que são definições de operações nulas. A primeira delas é o divergente do rotacional. O divergente do rotacional é sempre igual a zero. E a outra operação que é também sempre igual a zero é o rotacional do gradiente. Então, o rotacional do gradiente é sempre zero. Faltou aqui o chapeuzinho do vetor nulo, certo? A gente também pode escrever essa igualdade como nabla vetor nabla igual a zero. Tá? Isso é só para a gente se lembrar de que o rotacional do gradiente é igual a zero. Faltou uma setinha aqui do B também. Quando eu faço nabla B, nabla B no caso, né? O que é isso aqui? Eu estou calculando o divergente de B, certo? Então, esta quantidade, o resultado dessa quantidade é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Essa quantidade vai ser del, vamos colocar aqui em coordenadas cartesianas. Del BY, del Y, mais del BZ, del Z. O que eu tenho ali é o seguinte. Eu tenho B interno nabla A. Nesse cara daqui. Então, nesse caso daqui, o que é que eu vou ter? A primeira componente desse meu produto interno vai ser Bx derivada parcial de x mais By derivada parcial em y mais Bz derivada parcial em z. Então isso é um operador, certo? Esse operador aqui eu vou multiplicar pelo vetor A. Então tudo isso eu vou multiplicar por AX mais AY
AY mais AZ, AZ. Então, quem é que vai ser a minha primeira componente que vai resultar dessa operação aqui? Eu estou multiplicando todo esse operador por AX. Então, a minha primeira componente será BX del AX del X mais BY del AY. Desculpa, del AY não. Del AX é a primeira componente ainda, né? Del AX del Y mais BZ del AX del Z. Tudo isso na direção AX. Esse é o meu primeiro componente. E aí a gente faz para os outros dois componentes. Tá? A diferença que vai ter aqui quando a gente fizer essa operação em coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas é que aqui vão surgir aqui, né, também os conversores, os elementos que vão fazer essa adaptação. Né? Então aqui no segundo surgiria um ρ, por exemplo. No lugar de onde tem del y, ia ser 1 sobre ρ del φ. Ok? Beleza. O teorema de Stokes, ele relaciona também a circulação com a integral dos geradores de circulação. Quem são os geradores de circulação? Os geradores da circulação são são dados pelo rotacional de A. Então a ideia é exatamente igual. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma certa curva L e eu desejo fazer uma circulação em torno dessa curva L, eu posso dizer que essa minha curva L é igual à soma dos elementos internos que provocam a rotação. Então, se eu tenho aqui, ó, linhas de um campo vetorial que provocam rotações, a minha circulação total vai ser a soma desses elementos internos que provocam a rotação do campo. Ok? Essa rotação do campo, ela será o rotacional de A. Só que esse rotacional de A é dado em termos de uma densidade superficial. Então eu preciso fazer a integral de superfície do rotacional de A. E aí essa integral de superfície vai me resultar na circulação em torno de L. Certo? Então a ideia é exatamente a mesma do teorema da divergência. Eu inclusive gostaria que esse teorema fosse chamado de teorema do rotacional. Ou teorema da rotação. Para mim faz mais sentido do que chamar de teorema de Stokes. Lembrando que tanto para o teorema de Stokes quanto para o teorema da divergência, tanto o campo A quanto as suas derivadas, elas têm que ser contínuas ao longo das curvas de interesse. Então no teorema de Stokes, A tem que ser contínuo ao longo de L e ao longo de S. E no teorema da divergência, o campo A tem que ser contínuo ao longo da curva fechada S ou do volume V, no caso do teorema da divergência. Para vocês relacionarem um com o outro, lembrem-se que a divergência tem a ver com o surgimento de campo. A divergência tem a ver com o surgimento de campo. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, para essas imagens, a gente pode observar que na figura A, o meu campo ele é divergente. E na figura B, o meu campo é convergente. Então eu posso utilizar essa ideia geométrica para entender que o teorema da divergência tem a ver com o surgimento de campos.
certo? Porque quando eu tenho o surgimento de um campo, eu estou causando uma divergência em torno daquele ponto P, onde está a minha concentração de cargas, certo? Então, teorema da divergência vai relacionar o surgimento de campos com a existência de cargas. E o meu teorema de Stokes, que se um dia eu escrever um livro de eletromagnetismo, eu vou chamar de teorema do rotacional, ou teorema da rotação. Esse cara relaciona os elementos que causam rotação de campos com a circulação do campo ao longo de uma curva L. Ok? Beleza. Então vamos pensar um pouquinho no operador, o último operador, que é o operador laplaciano. O operador laplaciano ele vai ter duas formas. Uma delas é a forma escalar e a outra delas é a forma vetorial. A forma escalar é de longe mais utilizada só porque ela tem mais aplicações, tá? Mas também é definida uma operação laplaciana de escalar. Mas o laplaciano será simplesmente definido como o divergente do gradiente. Ponto. O laplaciano ele aplica uma derivada secundária, né, em um campo escalar. Então, se eu tenho um campo escalar U, quem é o gradiente desse campo? O gradiente é a direção de máxima variação desse campo escalar U. Ou seja, é como se eu estivesse transformando um potencial elétrico, por exemplo, em um campo elétrico, por exemplo. Então, o gradiente relaciona um potencial com um campo. Então, se eu faço o gradiente de U, eu estou transformando um potencial em um campo. E o divergente? O divergente ele relaciona um campo com os seus geradores, com as suas cargas, geradores ou absorvedores. Então, quando eu faço um laplaciano de um escalar, eu estou relacionando o potencial com os geradores. Então, se eu penso em campo elétrico, por exemplo, o que o laplaciano vai relacionar? Ele vai relacionar a minha densidade de cargas com o meu potencial elétrico. Vocês concordam com isso? O laplaciano do potencial elétrico tem que ser igual à densidade volumétrica de cargas. Porque eu estou fazendo essas duas operações, vocês entenderam? Eu vou repetir. Quando eu faço o gradiente, eu estou relacionando. Vamos lá. Quais foram as relações que a gente tinha feito? O gradiente de um campo escalar. Esse cara daqui resulta em um campo. Certo? Um campo vetorial. A gente estabeleceu uma relação de que esse gradiente é o potencial do campo A. Ou seja, eu posso usar o gradiente para relacionar potencial elétrico com o campo elétrico. Isso a gente vai ver no futuro, mas a gente só está dando uma introduçãozinha. Certo? Beleza. E o divergente de A está relacionado à sua densidade volumétrica de cargas geradoras deste campo. Isso a gente viu hoje. Quem é o laplaciano? Opa, para cima. O laplaciano, que a gente pode escrever como nabla ao quadrado de U, nada mais é do que o divergente do gradiente. O gradiente resulta em um vetor, certo? O gradiente resulta em um campo vetorial. E o divergente resulta de novo em um campo escalar. Então eu estou relacionando um potencial com a densidade volumétrica de geradores do campo. Então, se eu penso, por exemplo, em termos do campo elétrico, eu estou relacionando o potencial elétrico com a densidade de cargas elétricas através do laplaciano. Eu converto de potencial elétrico para campo elétrico através do gradiente e depois eu converto através do divergente o campo elétrico nos geradores de campo elétrico, que são as cargas elétricas. Certo? Depois a gente vai inserir umas correções aqui, porque tem essa questão da carga negativa, né? Que insere um menos em todas as equações do mundo.
mas depois a gente vai relacionar isso de maneira melhor, certo? Mas lembrem-se que a gente tem 3 operações principais. A primeira delas é o gradiente, que relaciona um potencial a um campo. A segunda delas é o divergente, que relaciona um campo aos seus geradores absorvedores. E a terceira delas é o rotacional, que relaciona um campo aos seus geradores de rotação, certo? Aos seus elementos que provocam rotação. E o laplaciano é só uma concatenação de 2 destas operações. Ele é o divergente do gradiente. Como a gente já tem aqui as definições para divergente e para gradiente, a gente só precisa concatenar essas duas e a gente encontra aí essas operações para coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, apenas com a substituição direta aí dessas variáveis. Uma coisa interessante é que a gente diz que um campo escalar é harmônico quando o seu laplaciano é igual a 0. O que isso quer dizer? O que quer dizer que o laplaciano é igual a 0? Quer dizer que existe presença de campo elétrico sem a presença de elementos geradores. Porque o meu divergente do gradiente é igual a 0. Certo? Então, o único campo que é capaz de existir sem a geração através de cargas pontuais é um campo que oscila. Portanto, um campo que se propaga, um campo que está se propagando por aquele espaço. Isso vai ficar mais claro lá em Eletromagnetismo 2, né, quando a gente estudar os campos que se propagam. Mas, por enquanto, a gente sabe que um campo harmônico é aquele cujo laplaciano é igual a 0, ou seja, um campo que existe apesar de não existirem geradores para esse campo. Ok? A gente pode também definir um laplaciano vetorial. O laplaciano vetorial será definido como o gradiente do divergente. Então ele é definido na direção contrária, certo? Só que ele tem um fatorzinho de correção. Mas ali, ó, a gente define o laplaciano de um escalar como o divergente do gradiente. Por quê? Eu opero primeiro com o gradiente, então eu crio um vetor. Este vetor eu opero com o divergente. O laplaciano de um campo vetorial agora vai ser operado no sentido contrário. Primeiro eu opero com o divergente, e aí o divergente vai transformar o meu campo vetorial em um campo escalar. Depois eu opero ele com o gradiente. Então, fazendo esse gradiente, eu volto de campo escalar para campo vetorial. Então eu fiz as duas conversões, só que no sentido contrário. Por uma questão de identidade matemática, eu não posso simplesmente definir dessa forma. Eu preciso subtrair essa quantidade pelo rotacional do rotacional de A. Ok? Então essa é a definição de laplaciano vetorial, que para a gente não vai ter muita utilidade nessa disciplina. A gente vai trabalhar mais com o laplaciano escalar, certo? E o laplaciano escalar é o divergente do gradiente. Ele relaciona 2 campos escalares. E é interessante porque ele relaciona 2 campos escalares através de uma operação vetorial, né? Veja que interessante. Certo? Então, ele transforma um potencial elétrico num campo vetorial e depois transforma esse campo vetorial nos geradores deste próprio campo vetorial. Certo? Ou seja, relaciona os geradores de um campo com o potencial daquele campo.